Olá, tudo bem por aí? Então, nesse vídeo a gente vai falar juntas sobre a comparação, entendendo como é que ela se forma, como é que ela funciona e o que a gente pode utilizar também de estratégias para lidar melhor com esse comportamento. Se tu é nova aqui no canal, eu quero primeiro te dar as boas-vindas. Eu me chamo Gabriela Damasceno, sou psicóloga e criadora de conteúdo para essa plataforma aqui e para o Insta. Vai ser uma honra para mim te ter pertinho por aqui para a gente seguir construindo um jeito mais leve de levar a vida. A gente se compara e isso faz parte da vida. Eu preciso, por exemplo, comparar uma piscina cheia de uma piscina vazia para saber em qual delas eu vou pular, né? E para evitar aí acidentes evitáveis. A gente também compara preço, a gente compara roupa, a gente compara porque isso é parte do que a nossa mente faz. E a gente compara também, e se compara socialmente falando, porque a gente tem a vontade de pertencer. E essa, na verdade, é mais do que uma vontade, é uma necessidade básica. E a gente quer, ao se sentir pertencente, né, que o outro nos veja de uma forma positiva. Então, eu quero começar trazendo essa naturalidade para a comparação. Mas o meu foco a partir daqui vai ser muito pensando em como essa comparação pode ser prejudicial e o que a gente pode fazer, então, para lidar com ela quando ela está te atrapalhando. Se comparar com outras pessoas, frequentemente, é um comportamento que pode até se tornar um automatismo. A comparação automática, ela muitas vezes vai inclusive envolver uma descontextualização de si e do outro. Vamos primeiro falar dessa descontextualização de si. A gente, por exemplo, pode perder o olhar do nosso contexto, né? O que eu preciso nessa história? O que eu vim fazer aqui, né? Qual é o meu contexto aqui que me proporciona essas condições? E da mesma maneira, ela também pode nos trazer essa ideia de que os nossos resultados nunca estão bons, né? Porque elas estão sempre nessa comparação do resultado do outro. E na mesma vertente também acontece essa descontextualização do outro. Então, através de um viés, a gente pode considerar, por exemplo, certos comportamentos do outro como representativos e preditivos de comportamentos futuros. Então, vamos pensar aqui, eu vejo que o fulaninho postou que comeu uma banana. Eu posso já imaginar, nossa, é uma pessoa que se alimenta muito melhor que eu, essa pessoa é muito saudável. Então, assim, olha já quantas inferências aqui eu já estou fazendo. Então, essa comparação, geralmente, ela desconsidera que, na verdade, a gente não sabe o que o comportamento do outro significa, ou até mesmo o que motivou aquele comportamento. A gente só enxerga ele e a gente já deriva com significados e interpretações nossas. E é por isso também que a comparação pode nos levar para lugares bem injustos e bem solitários. Afinal de contas, né, essa pessoa tem uma história que é muito diferente da tua. Ela tem habilidades que também são muito diferentes da tua. E não significa que tu deveria ter as mesmas habilidades ou ser como ela. Isso é tão importante. Da mesma forma, vocês estão em momentos diferentes de vida. Às vezes a gente se compara com alguém que percorreu um longo caminho faz muito tempo. E a gente, no primeiro passo, já se cobra de querer repetir igual. Ou seja, não tem como. Eu lembro uma vez que eu fui pescar com meu filho. E tinha um pescador do lado e a gente começou a conversar. E era muito incrível, ele nos mostrava exatamente como fazer, né? E a gente ia e tentava repetir, e ele pescava peixe e a gente não. E a gente ficou, mas meu Deus, como é que pode? Que absurdo, né? É tão simples. E aí eu brinquei com ele, mas o que será que essa tua vara aqui tem de tão especial? Não, tu comprou ela num lugar melhor. E o pescador aí, muito sábio, me olhou e disse, é que esse fio aqui tem anos de experiência. Né? E aí, claro, a gente caiu na risada. E eu lembro que eu fiquei com essa metáfora de que sim, né? Não era a mesma vara. Era uma história ali, né? De relação com a pesca. E do quantas vezes a gente está se exigindo de coisas que são impossíveis, né? E se fazendo comparações aqui muito injustas. O contexto de vida também é outro, os valores são outros, ou seja, o que a pessoa valoriza não é a mesma coisa que tu valoriza. E a gente também, quando está se comparando, a gente não está vendo a história toda, a gente está vendo um recorte. E é normalmente um recorte muito bem editado, né? Então, basicamente, a gente está comparando muitas vezes o palco do outro com aquele nosso bastidor que só a gente conhece, que a gente está acostumado. Então, assim, a injustiça aqui, ela é muito óbvia.
Outros impactos também que esse mecanismo de se comparar podem trazer é o seguinte, né? Primeiro, a gente pode acabar não celebrando, não valorizando as nossas pequenas vitórias, justamente porque parece que elas perdem a cor pela comparação. Uma outra coisa que pode acontecer é um mecanismo de autodepreciação, ou seja, a gente começa a se julgar, né? Justamente, mesmo que a gente esteja fazendo algo incrível, a gente vai caindo nesse ciclo de julgamentos que podem nos paralisar e que muitas vezes são até distante dos fatos, né? Daqui a pouco, só porque eu ouvi alguém que fez uma coisa legal, isso não significa que o que eu fiz não foi legal, mas aí esses julgamentos às vezes já vêm de forma bem crítica. E por fim, a gente pode parar de fortalecer os nossos diferenciais e as nossas potências quando a gente tá ali tão focado em tentar imitar, em tentar fazer como o outro. A gente pode perder em autenticidade e, de fato, não cultivar aquilo que naturalmente é mais aflorado para nós. E antes das estratégias para lidar com essa comparação, vamos só entender aqui alguns sinais de que essa comparação pode estar te atrapalhando bastante. Se tu passa horas olhando para o que os outros estão fazendo, tu até procrastina de tanto que tu fica imerso ali em saber, né? E ver cada detalhe e muitas vezes se martirizar com cada detalhe. Tu nota que tu fica mais inseguro e com mais dúvidas sobre o que fazer. Então, quando tu fica olhando o outro, ao invés de ter ideias de te inspirar, tu fica mais paralisado. E por fim, muitas vezes a sensação de aceleração, né? Porque, claro, como cada um tem um ritmo, cada um tem um percurso, uma história, muitas vezes a gente já se pressiona para ir mais rápido, né? Mas daqui a pouco essa correria para quê mesmo, né? Além, então, desses sinais, vamos agora, então, entrar nas nossas estratégias para te ajudar a lidar melhor com a comparação. Acho que um primeiro ponto aqui super importante é a gente reconhecer a comparação no momento em que ela está acontecendo. E até identificar, né, já posso previamente já me antecipar, que situações normalmente eu me comparo e isso piora a minha situação. Ou seja, quais as comparações também que não estão me ajudando a crescer. Porque quando eu já identifico isso, fica mais fácil, por exemplo, no momento que eu tô ali no Instagram, sei lá, opa, agora é o momento que eu tô me comparando e não tá fluindo. E às vezes, né, a gente pode descobrir que um gatilho é quando a gente já tá mais frustrada, ou quando alguma coisa não deu certo. Então, começar a observar a própria experiência pode trazer muita informação. É importante que tu aprenda a te estimular. Ou seja, como é que tu pode pegar essa comparação e tentar trazer algo ali para acrescentar para tua vida? Aqui a gente tentar transformar a comparação numa inspiração. Só que para isso, a gente vai precisar olhar para dentro, para depois olhar para fora. Então, por exemplo, eu descubro que para mim, daqui a pouco é muito importante aqui estar conseguindo me conectar com vocês através desse vídeo. Então, eu posso ver vídeos para me inspirar, mas eu parto, né, nessa busca de olhar porque eu sei que isso é uma coisa importante para mim. Então, percebam aqui que a função dessa busca do outro é muito diferente do que a busca da comparação, né, de ver se eu conseguir atingir igual, ou enfim. E nesse cenário também é importante que a gente possa observar os julgamentos que estão presentes e tentar descrever mais a situação. Então, por exemplo, eu posso olhar, né, pra alguma coisa de alguém e dizer, nossa, tudo que ela faz fica melhor do que eu faço. Esse foi o pensamento que eu tive. E eu posso tentar ser mais descritiva com isso, dizendo, ok, eu tô tendo um pensamento de que tudo que ela faz fica melhor do que eu faço. Ou um outro jeito de descrever. Nossa, eu gostei da forma como ela apresentou esse projeto, ela foi clara, ela mostrou a importância sem enrolar, eu gostaria de ter feito assim. Percebe que desse jeito que eu coloquei aqui, fica mais descritivo e fica mais fácil aprender com a experiência do outro e não só a outra é melhor que eu. Tá entendendo? Vamos lembrar também que é um desafio constante a gente honrar a nossa essência e agir desse jeito espontâneo. Então, sempre que tu puder, te pergunta, se eu tivesse sendo eu, o que eu escolheria aqui? E assim, quanto mais a gente também vai investindo em se conhecer, mais fácil fica. A gente pode identificar, por exemplo, a esfera da vida em que a comparação mais nos atrapalha. E a gente pode parar para pensar, o que será que nessa situação aqui eu realmente gosto? O que tem a ver com os meus valores? O que me representa realmente? Porque muitas vezes a gente está tão imerso na comparação, a gente se desconectou dessas coisas. Então essas perguntas aqui são para te ajudar a resgatar esse senso de conexão. Na sequência, uma estratégia que eu também já falei em vários outros vídeos, mas que ela é muito importante, é a gente voltar o nosso olhar para se valorizar. O que eu tenho de ponto forte que me traz orgulho? E até um pequeno exercício, por vezes, ele está pequenas conquistas da semana e que precisam ser celebradas, que tu não quer que elas passem batido.
Porque, como eu disse antes, o outro ser bom em alguma coisa não tira em nada o teu valor. Defina também as tuas próprias metas. Em vez de ficar te comparando com os outros só, estabelece metas relevantes e realistas para ti. E aí tu vai te focando no teu progresso, na tua evolução. Esse, gente, é o maior antídoto para comparação. É quando a gente consegue confiar no nosso processo. E uma comparação que muitas vezes ela é mais saudável é quando a gente se compara com a gente mesmo. Esses dias até eu tava com uma amiga e a gente tava olhando uma gravação de um vídeo de um ano atrás. E foi impressionante, assim, a gente até ficou um tempo ali rindo e descrevendo as mudanças, né? A gente tentou não julgar. Mas a primeira coisa que a gente falou, né, eu e ela disse que legal que a gente tá podendo reassistir esse vídeo e ver que 1 ano pra cá a gente melhorou a forma de falar, a gente melhorou a entonação, o conteúdo tava melhor, tava mais assertivo, até as dicas aqui de filmagem. Então, assim, quando a gente encara que isso é um processo, que isso é um percurso e que a gente vai ter o ritmo, e por mais que esse ritmo não seja o que a gente esperaria, ele é o possível, naturalmente esse ímpeto de comparação e de depreciação ele reduz. E pra gente fechar, tá? Mas aqui um ponto super importante é: te acolhe. Normalmente tem uma dor por trás da comparação. É algo que nos frustra e que nos machuca. Então, vamos tentar exercitar também a nossa postura compassiva, porque nessas horas é isso que a gente está precisando, né? É de apoio. Muitas vezes o que a gente está se comparando é algo de valor para nós, algo que a gente gostaria de cultivar, mas que a gente não está conseguindo. E só ficar ali se cobrando e se criticando vai com certeza fazer com que a gente se distancie ainda mais dessas coisas que são tão importantes. Então, se tu tem dificuldade de ser compassiva contigo, tenta imaginar que tu tá falando isso pra uma amiga, né, que tu gosta e que tá se depreciando por uma comparação. E tu pode imaginar o que tu diria pra ela e pode escrever pra ti. Principalmente para aqueles momentos que a gente tá mais ali, né, desanimada e frustrada com a comparação, ler isso, olhar pra isso, pode te ajudar muito. E eu espero, de verdade, que esse vídeo aqui tenha te feito refletir um pouquinho sobre o papel que a comparação acaba tendo ou pode estar tendo na tua vida e também te dando aqui ideias muito legais para que tu consiga também sair um pouco desse fluxo e tentar olhar menos para a grama do vizinho ou, no mínimo, reconhecer mais o verde da tua grama. Se tu acha que esse vídeo te ajudou de algum jeito, dá um like aqui, que me ajuda a saber. Envia para alguma leveza que tu acha que vai se beneficiar do teu conteúdo. E não te esquece também de te inscrever no canal. Assim, primeiro, uma forma aqui de tu valorizar o meu trabalho. E 2, de tu vai ser sempre notificado aí dos vídeos novos que eu vou produzindo. Um beijo, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.